arcebispo aqui da nossa Arquidiocese de Passo Fundo. Seja bem-vindo à Rádio Planalto. Muito bom dia. Um bom dia falar com vocês, né? Nesse dia, infelizmente, não tão bom para todos nós. Pois é, fomos todos surpreendidos na noite de ontem, no final da tarde, início da noite, quando as informações começaram a surgir. Com relação a esse fato, Dom Rodolfo, qual é o posicionamento da nossa Arquidiocese? Bom, em primeiro lugar, é um fato, né, que nos choca, né, ouvir essa notícia e nos traz uma profunda tristeza o fato acontecido, porque ainda mais ganha uma dimensão maior para ser realizado por um padre, né, e assume uma dimensão quase de escândalo. E como diz Jesus, sempre os escândalos são profundamente sofridos, porque afeta especialmente as pessoas mais simples, né? Então é um momento assim de muita tristeza para nós e, a começar por mim, me sinto muito triste com esse fato, muito chocado também, e ao mesmo tempo temos que administrar esse momento, né? Então, quais são os procedimentos, o que se faz nesse momento? Em primeiro lugar, o padre, mesmo que seja membro da Arquidiocese, ele também tem que responder por seus atos individuais, como cidadão qualquer, de qualquer instituição, ele também responde individualmente por seus atos. Então, na esfera civil, ele terá que responder a todos nos trâmites e processos que tiver, fazer a sua defesa, todo cidadão tem direito, e ser julgado conforme as normas e as leis civis. Então, esse é um âmbito da esfera civil como membro, como cidadão da sociedade. Como padre, como membro da Arquidiocese, como presbítero, a Igreja recomenda nessas situações, suspender provisoriamente o exercício do ministério do padre, para que se averigue o que aconteceu e também ele possa apresentar a sua defesa. Porque todo cidadão, por qualquer circunstância, tem direito também a apresentar a sua defesa, as suas explicações, seus argumentos. Então, no primeiro momento, infelizmente, temos que afastá-lo do ministério para que possa ser apurado os fatos. E a nossa posição é colaborarmos em tudo aquilo que for necessário para que se chegue à verdade dos fatos. Certo, 10h52. Acho que é importante a gente ressaltar, né, nosso arcebispo Dom Rodolfo, nós temos aqui fatos que acontecem com todas as profissões, né? Nós temos pessoas boas e pessoas que acabam cometendo algum tipo de erro nas mais diversas áreas de nossas vidas, né? Tem professor, tem radialista, tem advogado, tem médico, e não teria como não haver esse tipo de coisa acontecendo também no meio entre os padres, né? É claro, como diz assim, a pessoa que tem uma preparação melhor, teve uma orientação mais segura na vida, a tarefa que ocupa, a sociedade, por direito, pode exigir dessa pessoa um comportamento mais adequado, que seja conforme também a possibilidade que teve na vida, né? E especialmente uma pessoa que está ligada ao âmbito religioso, que naturalmente prega o mandamento não roubar, porque é uma questão moral antes de ser uma questão legal. Quando comete um roubo, isso fica muito chocante, né, para as pessoas, né? Tem dificuldade de compreender. Mas também é importante sempre lembrarmos, né, que todas as pessoas humanas têm inúmeras fragilidades, né? Por nada aqui na igreja, todas as missas a gente começa convidando as pessoas, começar pelo próprio padre que preside a missa, a arrepender-se dos seus pecados e pedir perdão, exatamente para cultivar constantemente os princípios que prega, né? Para que a gente consiga perseverar no caminho do bem. Então, por isso a confissão, o sacramento da reconciliação, são coisas que valem para todos.
do Papa e passando por cada católico bispo também, né? Então, naturalmente, nós somos convidados a constantemente fazer avaliação da vida e quando, infelizmente, exatamente para evitar que a pessoa tenha ações e pecados que tenham dimensão maior, que nós chamamos de escândalo, né? Então, isso é sempre muito duro, mas é importante lembrar, né, que isso em nada tira o brilho e a importância do Evangelho, muito pelo contrário. Eu ficaria, assim, talvez até preocupado se a sociedade como um todo não ficasse, de certo modo, chocado com a atitude do padre, aprovasse um erro. Isso também seria, quer dizer, vale não se escandalizasse com as coisas erradas. Quando isso acontecer, a sociedade está numa corrupção total, né? Então é importante, né? É duro falar, é duro dizer, porém, aquele que erra, ele deve assumir a responsabilidade dos seus atos. Claro, no caso aqui, é muito cedo, nós não estamos fazendo julgamentos, porque nós não temos dados, nem podemos falar com o padre, né? Sim. Ainda, né? Então vai seguir todos os passos, né? Então é hora agora, o fato aconteceu, agora vem o momento de discernir a verdade. O que aconteceu, o que não aconteceu, por que aconteceu, para que se possa ser compreendido o contexto mais amplo. Como Jesus nos ensina, né, que devemos condenar o pecado, mas tentar salvar o pecador, né, Dom Rodolfo? Isso vale em qualquer circunstância, né? Acho que assim a pessoa que já teve uma oportunidade de visitar pessoas no presídio vai encontrar e ouvir muitas histórias onde as pessoas estão pagando suas penas, mas quando a gente começa a entrar na vida dessas pessoas, vê que às vezes a coisa é bem mais complexa do que quem olha de fora, simplesmente diz, olha, dentro do presídio dá para condenar todo mundo à morte de uma forma sumária e dizer que essas pessoas não podem ter uma segunda oportunidade, ou julgar sumariamente sem conhecer a vida e a história da pessoa. É algo muito delicado, evidente, mas nós, humanos, não temos condições de fazer sentenças definitivas sobre ninguém. Temos sempre que nos, não digo ficar na dimensão, sempre nos procurar corrigir aquilo que está errado. Não interessa quem faça, né, em qualquer ambiente que for. Sim. 10h57. Dom Rodolfo, agora acompanhando assim a trajetória do padre, né, redes sociais dele, a gente percebe que ele era uma pessoa muito benquista na comunidade onde ele estava inserido, né? Muitas mensagens, até estava dando uma olhadinha ali no Facebook dele, acompanhando muitas mensagens de carinho que ele recebia anterior a esse fato, muita gente elogiando o trabalho dele, a postura dele dentro da igreja onde ele estava inserido lá no município de Itapejara. Sim, por isso digo, né, o fato é mais chocante exatamente pelo histórico, pela trajetória da pessoa. Você tem alguém que toda a vida sempre teve sinais de agressividade, um comportamento questionável, assim, provocativo, quando comete algo mais grave, não chama tanto atenção, né? Mas quando a pessoa tem um comportamento, uma postura de serenidade, de simplicidade, nunca teve fatos assim mais fortes de erros, quando comete isso, é evidente que fica a pergunta, mas como isso aconteceu? Sim. Isso vejo às vezes também tantos pais vêm procurar, mas deu o melhor para o filho, educou da melhor forma. Daqui a pouco faz uma outra atitude assim que choca. Por que isso aconteceu? O que foi de errado? Então, essas perguntas muitas vezes ficam sem resposta. E o caso aqui do Padre Eliseu, num primeiro momento, a gente tem que procurar um pouco entender o que aconteceu, né? O fato como tal é errado, ninguém põe panos quentes nisso, e tem que ser assumido. Porém, eu não tenho condições e nem posso de tirar conclusões antes de conhecer a pessoa profundamente que levou a essa atitude. Então, o erro sempre deve ser corrigido, né? E a pessoa tem que assumir a responsabilidade. Não pode achar desculpas
mesmo que atenuem a responsabilidade da pessoa. Sim, por isso que é importante, né, ter muita cautela para não fazer julgamentos equivocados, não olhar somente esse fato do que aconteceu e já sair julgando, já sair condenando. É importante que se tenha paciência e que se conheça um pouco mais da história antes de sair culpando as pessoas. E isso vale para tudo, né, Dom Rodolfo? Isso vale para esse caso específico que aconteceu, mas vale em qualquer outra situação, envolva qualquer pessoa de qualquer condição social. Todos os momentos nós temos que aprender a sermos mais, todos os fatos que acontecem, uns têm mais gravidade do que outros. E para que a gente possa também ver a responsabilidade de quem cometeu o ato, é preciso olhar mais profundamente as motivações da pessoa, que podem atenuar a responsabilidade da pessoa. A busca da verdade não significa encobrir o que foi feito de errado, mas também a busca da verdade impede que se faça julgamentos que também podem ser injustos e condenações que são injustas. Isso também é um ato grave. Se eu julgo alguém e condeno de uma forma injusta, isso também é um ato errado. Então nós estamos de fato diante de um fato grave, difícil que não podemos atenuar a sua gravidade, mas é preciso também dar tempo para podermos ouvir a pessoa envolvida, ouvir os argumentos de todas as partes, e a partir disso é possível chegar a uma conclusão mais madura, porque temos que ter um pouquinho de paciência nesses temas, né? Claro, todo mundo gostaria de resposta pronta e imediata, mas em coisas complexas não existe uma resposta do fim da tarde de ontem para essa hora de hoje de manhã. Sim. Então isso não significa encobrir nem fugir da responsabilidade, mas significa dar tempo e as partes também possam se manifestar. Tá certo. 11h18. Dom Rodolfo, muito obrigado pelo seu esclarecimento, pela sua participação conosco. Uma boa quarta-feira e até uma próxima oportunidade. Obrigado, né, pela compreensão. Acho que esse é um desafio bem grande que nós temos como cristãos e como todos cidadãos. Nós vivemos num país onde, infelizmente, esse tipo de fatos acontece com uma frequência muito grande. Então, isso é mais um desafio que nos coloca a iniciarmos ainda com mais força de que esses fatos não se repitam, seja ele feito por um padre, seja feito por qualquer cidadão que faz parte da sociedade. Então, fatos graves a gente se escandaliza, lamenta, mas, acima de tudo, quem ama o país, quem ama as pessoas, se esforça para contribuir, para diminuir qualquer forma de criminalidade e delito que possa acontecer. Então, esse também é um compromisso que a gente tem como igreja, né, de ajudar na formação da consciência das pessoas e dar a colaboração na sociedade.